Olá, vamos a uma aula de pesquisa estatística para a turma do 8º ano. Essa aula vai para minha neta, que vai ter prova amanhã, tá ok? Então é uma aula bem informal, tá joia? Vamos lá, pesquisa estatística. A pesquisa estatística, ela visa conhecer um grupo de pessoas, ou a população inteira, né, que se pesquisa, ou um pedaço dessa população que represente a população, tá ok? Então, olha só, nós temos na pesquisa estatística, nós temos dois tipos. A pesquisa censitária, ou censo, que pesquisa todos os elementos da população, tá? Tá aqui, ó, quando todos os elementos da população são consultados para a realização de uma pesquisa estatística. Essa é a pesquisa censitária ou censo. A cada 10 anos é realizado um censo demográfico no Brasil pelo IBGE. Veja bem, essa é a pesquisa que consulta todos os elementos da população. Você já pensou fazer uma pesquisa no Brasil com todos os 200 e quase 250 milhões? Não dá, né? Para não ter que pesquisar tudo, você faz uma pesquisa amostral. Quando que a pesquisa amostral é feita? Quando você consulta um grupo da população inteira e a partir dessa pesquisa você tira conclusões para a população inteira. Você pesquisa só um grupo e a partir desse grupo você extrapola, tira conclusões sobre a população, tá? Veja só quando ela é feita, a pesquisa amostral. Quando é inconveniente a consulta a todos os elementos da população. Aí, apenas uma parte dela é consultada. Esta é uma amostra. Vamos supor que você queira saber quais times do Brasil têm mais torcida, né? Aí você diz, não, vou consultar toda a população brasileira, quase 250 milhões de habitantes, vou perguntar a cada um. É muito caro fazer isso, né? Então, o que é que você faz? Você seleciona um grupo de pessoas, digamos, você seleciona 3 pessoas em cada cidade do Brasil, o que já é muita gente, né? E aí você faz essa pergunta, tá? Então é uma amostra, tá certo? A amostra de uma população deve ser escolhida de modo que as informações obtidas representem corretamente a população. Imagine que você tem um jogo do Atlético contra o Curitiba e vai lá no estádio consultar qual é o melhor time do Brasil. Qual é o time do Brasil que tem mais torcida? Você não está coletando uma amostra conveniente, porque você está perguntando a torcedores daquele time, né? Daqueles 2 times. Eles vão dizer Curitiba e Atlético, né? O que a gente sabe que não é verdade. Os times de maior torcida no Brasil não é Curitiba nem é Atlético, né? Mas se você for lá no estádio, eles vão dizer porque você está consultando só para aqueles 2 grupos e eles são movidos pela paixão, né? Veja só, para a pesquisa por amostragem, você tem alguns tipos de pesquisa. Você tem a amostra casual, também chamada de aleatória simples. Aleatória quer dizer ao acaso, tá? Tá certo? Na sorte, alea quer dizer sorte, é sorteado, tá joia? Então, a amostra casual ou aleatória simples é aquela em que cada elemento da população tem a mesma probabilidade de ser selecionado para compor a amostra. Por exemplo, uma turma de 30 alunos. Você quer selecionar 5 alunos daquela turma de forma aleatória. Como é que você pode fazer? Coloca os números de 1 a 30 num papelzinho, coloca dentro de uma bolsa, ou de um saco, ou de um boné, e ali você seleciona um papelzinho de cada vez. Aí, cada aluno tem a mesma chance de ser selecionado. Isso é uma amostra aleatória simples. Tá certo? A amostra sistemática é outro tipo de amostra. Veja, você vai consultar só um pedaço da população. É aquela em que os elementos da população já estão previamente ordenados. Nessa amostra, os elementos são separados por um intervalo. Vamos supor naqueles 30 alunos, naquela sala de aula com 30 alunos. Você quer selecionar 5 alunos, tá certo? Então, veja,
você tem a lista de chamada em que os alunos estão numerados de 1 até 30, né? Você pode, nessa amostra, os elementos são separados por um intervalo. Qual é o número de elementos total? O número de elementos é 30. Você quer quantos elementos na sua amostra? Você quer 5, né? Tá certo? Então, 30 dividido por 5 dá igual a 6. 6 é o intervalo, tá? Digamos que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até 28, 29, 30. O primeiro intervalo é aqui, de 1 a 5. O segundo intervalo é de 6 a 10. Aí o que é que você faz? 30 dividido por 5 dá 6, né? 30 dividido por 5 dá igual a 6. Então, o intervalo é de 6 em 6. Você seleciona, digamos, o primeiro elemento aqui, tá? Você tem aqui o primeiro intervalo, de 1 a 5, tá certo? São 6 intervalos de 5 elementos. No primeiro intervalo, você sorteia aqui e caiu 3. Quais são os próximos? 3 mais 6, 9, mais 6, 15, mais 6, 21. Então, serão os elementos 3, mais 6, 9, mais 6, 15, mais 6, 21. Ou seja, você calcula o tamanho do intervalo, sorteia o primeiro elemento no primeiro intervalo e aí só vai somando, né? 3, 6, 9. Vamos ler de novo. A amostra sistemática é aquela em que os elementos da população já estão previamente ordenados, como uma lista de chamada numa sala de aula. Nessa amostra, os elementos são separados por um intervalo. Tá aqui, ó. Deixe-me apagar isso aqui, né? Deixe-me apagar isso aqui para a gente poder não ser atrapalhado aqui, tá certo? Então, pronto. Dá para ler agora, daqui para frente, dá para ler tranquilo. Para definir esse intervalo, né, porque o intervalo era de 6 em 6, a gente escolhia um. Para definir esse intervalo, precisamos antes escolher o tamanho da amostra. O tamanho da amostra. A nossa amostra aqui tinha tamanho 5, né? Porque eram 30 alunos, né? 5, nós vamos ter 5 em cada amostra. Como a gente quer escolher 5 alunos, né? O tamanho da nossa amostra é 5. Dos 30 alunos da sala, a gente quer escolher 5. Esse daqui, N maiúsculo, é o total de alunos e o N minúsculo é o tamanho da nossa amostra. Para definir esse intervalo, precisamos antes escolher o tamanho da nossa amostra, ou seja, a quantidade de elementos que vão compor a amostra. A gente definiu que nós queremos 5, porque, digamos, seja um time para futebol de salão, né? Você quer fazer, então, são 5. Tá joia? Para determinar o intervalo, o que é esse intervalo? É de quanto em quanto a gente escolhe um, a gente seleciona um. Para determinar o intervalo, calculamos a razão entre o número total de elementos da população, que era 30 aqui, e o número de elementos da amostra. Assim, daqui, ó. O intervalo, em cada quantos a gente seleciona um, é o tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. Tá joia? Depois de calcular o intervalo, que é esse K aqui, sorteia-se o primeiro elemento do primeiro intervalo. Você viu quando a gente fez aqui? Tinha de 1 a 5, né? Tinha assim, de 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o primeiro, o primeiro intervalo de 5 elementos, né? O primeiro grupo aqui. Daqui vai sair o primeiro. A gente disse que ia sair o 6, né? Ia sair o 3. Aí daqui para frente a gente só soma 3, 6, 9, 9, 6, 15. Aí pega o 3, pega o 9, pega o 15 para compor o time de futebol de salão, né? Depois de calcular o intervalo, sorteia-se o primeiro elemento do primeiro intervalo. E então anda-se K elementos, ó, 3 e 6, 9, para selecionar o próximo. E assim procede-se até selecionar a amostra toda. A amostra sistemática. Pega-se a população inteira, divide-se pelo tamanho da amostra que a gente quer, vai no primeiro grupo lá, de 1 a 5, né? Tá? Pega o primeiro valor e vai somando.
Tá joia? Amostra sistemática, um exemplo. Uma fábrica de biscoitos produziu 600 pacotes que estão numerados de 1 a 600. Olha só, por que está numerado? É aquela em que os elementos da população já estão previamente ordenados. Tem que estar ordenado para você poder fazer a amostra sistemática. Uma fábrica de biscoitos produziu 600 pacotes que estão numerados de 1 a 600. O supervisor precisa selecionar uma amostra de 40 desses pacotes, usando a amostra sistemática. A população de pacotes, 600. O tamanho da amostra, 40. Então, qual vai ser o intervalo? 60 dividido por 40 igual a 15. Esse vai ser o intervalo. Você seleciona o primeiro pacote, você sorteia o primeiro pacote e depois é só somando de 15 em 15, tá? Tá aqui, intervalo, né? Nzão dividido por N maiúsculo dividido por N minúsculo, 60 dividido por 4 dá 15. 15 é o tamanho do intervalo. Este é o intervalo da amostra. Entre os 15 pacotes do primeiro intervalo, ou seja, numerados de 1 até 15, sorteia-se o primeiro elemento que vai compor a amostra. Então, lá, de 1 a 15, você sorteia o primeiro. Digamos que o primeiro sorteado foi o pacote 7. Daí para frente você não sorteia mais. É só somar o intervalo aqui, Os pacotes seguintes serão 7 com 15, o 22. 22 mais 15, 37. Até o último que eu vi aqui, que vai dar 592. Então você vai ter, os 40 pacotes são o 7, o 22, mais 15, 37. 37 mais 15, 52. Mais 15, 67. Né? E assim por diante, até o pacote 590, até formar os 40 pacotes. Para que o supervisor quer sortear esses pacotes? Quer ver o peso do pacote, vamos supor, para saber que se eles... Porque lá no pacote vem assim, 180 gramas. Ele quer pesar aqueles 40 pacotes para saber se todos aqueles 40 pacotes têm 180 gramas ou muito perto disso, um pouco a mais, um pouco a menos, tá certo? Se esses 40 pacotes estiverem com 180 gramas que ele busca, ele aprova o lote inteiro. Mas, digamos que os 40 pacotes estejam com um peso muito diferente, digamos 150 gramas, aí ele reprova todos os 600 pacotes, produz outros 600, tá certo? É a amostragem sistemática participando do processo de decisão. Tá joia? Amostra estratificada. Olha a palavra extrato. Extrato quer dizer camada. Camada. Extrato social. Classe alta, classe média, classe baixa. Extrato. Com S. Com X é um papel, é um extrato. Tá? É um pedaço. Aqui, extrato com S é uma camada. Amostra estratificada é aquela em que os grupos da população importam para o resultado final da pesquisa, tá ok? O grupo importa. Lá nos pacotes não importa, são 600 pacotes de biscoito e pronto. Aqui não, você vai ter diferentes grupos. Veja só, um exemplo. Uma empresa de telefonia selecionou 1.500 clientes. Selecionou 1.500 clientes para responder a uma pergunta. A pergunta é, o que pode melhorar no seu plano? Os clientes foram organizados em grupos, em estratos, de acordo com o plano contratado. Tinha o plano básico, com 65% dos clientes, que é um plano mais barato, tem mais gente, e o plano prêmio, com 35% dos clientes. Tá joia? Então, ele quer selecionar quantos clientes do plano básico ele vai selecionar. E quantos clientes do plano prêmio? Ele vai selecionar 65% daqueles 1.500. Uma empresa de telefonia selecionou 1.500, né, para responder a pergunta. O que pode melhorar no seu plano? Os clientes foram organizados em grupos, de acordo com o plano contratado. Então, foram 65 clientes do plano básico e 35 clientes do plano premium. Quantos clientes são? 65% de 1.500 é quanto? E 35% de 1.500 é quanto? Tá aqui,
determine a quantidade de clientes selecionados para a amostra nos dois tipos de plano, plano básico e plano prêmio. Plano básico, 65% de 1.500, que é a mesma coisa que 65% vezes 1.500, que é a mesma coisa que 65 sobre 100 vezes 1.500, que é a mesma coisa que 65 vezes 15, né? Porque você corta esses dois zeros com esses dois, tá? Que dá 975 clientes. Portanto, serão 975 clientes do plano básico e plano prêmio, 35% de 1.500, que é a mesma coisa que 35% vezes 1.500, que é a mesma coisa que 35 sobre 100. 35 por 100 é a mesma coisa que 35 sobre 100 vezes 1.500. Corta aqui, 35 vezes 15, 525 clientes. Tá joia? Então pronto, vão ser pesquisados, a pergunta vai ser feita a 975 clientes do plano básico e a 525 clientes do plano prêmio. Ok? Na próxima aula voltamos com os gráficos. Bons estudos e até lá. Tchau.